Na véspera do ano novo, meu filho bêbado me encarou e gritou que eu era velho demais para ser útil, que iam me colocar num asilo. Enquanto eu chorava na rodoviária com minha malinha velha, uma moça se aproximou, fez uma ligação e disse palavras que mudaram minha vida. Pai, encontrei ele. Eu não fazia ideia de quem era essa mulher e jamais imaginei que ela seria minha salvação. Meu nome é Joaquim Ferreira, tenho 72 anos, nasci e me criei aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. Sou marceneiro aposentado, daqueles de mão calejada que aprendeu o ofício com o pai ainda menino. Passei a vida inteira trabalhando com madeira, criando móveis com essas mãos que hoje tremem um pouco, mas que já fizeram verdadeiras obras de arte. Fiquei viúvo há 3 anos quando perdi minha esposa Maria, vítima de um derrame cerebral que a levou de repente, sem dar tempo nem de me despedir direito. Desde então, morava com meu filho Carlos, que tem 46 anos, e a nora Fernanda. Achei que estava ajudando a família, contribuindo com R$ 2.000 por mês, fazendo todos os consertos da casa, cozinhando, limpando. Pensava que tinha um lar. Como eu estava enganado. Durante 46 anos, me sacrifiquei por aquele menino. Trabalhei de sol a sol na marcenaria, muitas vezes virando madrugadas para entregar encomendas e garantir que nada faltasse em casa. Minha Maria costurava para fora para ajudar nas despesas, enquanto eu pegava qualquer trabalho extra que aparecia. Pagamos escola particular para o Carlos, curso de inglês, faculdade de administração. Quando ele quis abrir a empresa dele, vendi uma propriedade que eu tinha guardado como herança do meu pai para dar de capital inicial. Era um terreno bom, que valia uma fortuna, mas pensei, é para o meu filho, é para o futuro dele. Quando ele casou com a Fernanda, dei metade do dinheiro que tinha guardado para eles comprarem a casa. A outra metade guardei em segredo, numa caderneta que nem Maria sabia direito quanto tinha. Era minha reserva de emergência, aquele dinheiro que a gente junta a vida inteira, sem saber que um dia vai precisar de verdade. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. A história desse velho aqui está só começando e garanto que você vai querer ouvir até o final. Todo dia tem história nova aqui no canal e cada uma mexe com o coração de um jeito diferente. Preciso do apoio de vocês para continuar contando essas histórias que a gente guarda no peito. Um like, uma inscrição, significa muito para mim. Agora deixa eu continuar, porque o que aconteceu naquela véspera de Ano Novo mudou tudo na minha vida. Depois que Maria partiu, parecia que minha vida tinha perdido o rumo. Carlos insistiu para eu ir morar com ele. Disse que precisava de mim por perto, que a casa era grande, que eu não ia atrapalhar. No começo, parecia bom, mas aos poucos fui percebendo que para eles eu era só mais uma fonte de renda e mão de obra gratuita. E o pior ainda estava por vir. Nasci em 1951, numa época em que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Piracicaba era menor, mais simples e todo mundo se conhecia. Cresci no bairro da Vila Resende, numa casinha de 3 cômodos onde morava com meus pais e meus 4 irmãos. Meu pai, seu Antônio, era marceneiro e minha mãe, Dona Conceição, lavava roupa para fora para ajudar no sustento da família. A gente não tinha luxo, mas tinha dignidade. Desde os 8 anos de idade eu já ajudava meu pai na marcenaria dele, que ficava nos fundos de casa. Era um galpão pequeno, com cheiro de serragem e verniz, onde aprendi tudo que sei sobre madeira. Meu pai dizia que a madeira tem alma, que ela conversa com quem sabe ouvir. E eu aprendi a ouvir. Quando completei 14 anos, já fazia móveis completos sozinho. Armários, mesas, cadeiras, tudo feito à mão, com capricho. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos, de infarte fulminante, e eu herdei a marcenaria. Era pequena, mas era minha. Passei a trabalhar de domingo a domingo, pegando qualquer encomenda que aparecia. Fazia móveis sob encomenda. Reformava peças antigas, até caixões eu fiz em época de necessidade. O trabalho era pesado, mas eu tinha orgulho do que fazia. Cada móvel que saía daquela marcenaria levava um pedaço da minha dedicação, do meu suor. As pessoas vinham de longe para encomendar comigo porque sabiam que o trabalho do Joaquim
Era trabalho bem feito, que durava a vida inteira. Conheci Maria em 1972, num baile da igreja. Ela tinha 18 anos, eu tinha 21. Era uma moça linda, de sorriso fácil e coração generoso. Filha de comerciante, podia ter escolhido alguém com mais dinheiro, mas escolheu esse marceneiro de mãos calejadas. Casamos em 1973, numa cerimônia simples na igreja de Santo Antônio, com festa na casa dos pais dela. Não tínhamos quase nada, mas tínhamos um ao outro, e isso bastava. Alugamos uma casinha pequena perto da marcenaria, e Maria começou a costurar para ajudar nas despesas. Era uma mulher trabalhadora, dessas que não medem esforços pela família. Passávamos as noites conversando sobre nossos sonhos, sobre a família que queríamos construir. Carlos nasceu em 1977 e foi a alegria da nossa vida. Lembro como se fosse hoje do dia que segurei ele pela primeira vez no hospital. Era tão pequenininho, tão frágil, e eu jurei para mim mesmo que aquele menino nunca ia passar as necessidades que eu passei. Ia ter estudo, ia ter oportunidades, ia ter tudo que eu não tive. E foi exatamente isso que fiz. Trabalhei dobrado, triplicado. Aceitava encomendas que outros marceneiros recusavam porque eram complexas demais. Ficava até de madrugada na oficina, lixando, envernizando, ajustando cada detalhe. Maria costurava vestidos de noiva, roupas de festa, fazia enxovais completos. O dinheiro era contado, mas a gente conseguia dar para o Carlos uma vida melhor do que a que tivemos. Quando Carlos tinha 6 anos, consegui comprar nossa casa própria. Não era grande, mas era nossa. 3 quartos, sala, cozinha, um quintal onde Maria plantou um pé de jabuticaba que dava frutos todo ano. Aquela casa foi erguida com o suor do meu trabalho. Cada tijolo representava horas na marcenaria. Cada telha era fruto de encomendas que eu pegava até nos fins de semana. Carlos estudou em escola particular desde pequeno. Não era das mais caras, mas era boa. Pagava mensalidade, material, uniforme, tudo. Quando ele quis fazer curso de inglês aos 12 anos, arranjei trabalhos extras aos sábados para cobrir a despesa. Aos 16, ele disse que queria fazer faculdade de administração. A mensalidade era alta, mas eu não pensei 2 vezes. Vendi um terreno que meu pai tinha me deixado de herança. Um pedaço de terra bom na zona rural que hoje vale uma fortuna. Na época, vendi por um preço justo e usei o dinheiro para pagar a faculdade do Carlos e ainda investir num maquinário melhor para a marcenaria. Durante todos esses anos fui construindo um patrimônio pequeno, mas sólido. Além da casa onde morávamos, comprei 2 casinhas simples que alugava. O aluguel não era muito, mas ajudava. Tinha também uma caderneta de poupança onde guardava uma parte do que ganhava todo mês religiosamente. Maria sabia da poupança, mas não sabia exatamente quanto tinha lá. Era meu segredo, minha garantia de que se algo acontecesse, a gente teria para onde correr. Com o tempo, aquele dinheiro foi crescendo. Nunca fui de gastar com bobagem, de sair para bar, de comprar roupa cara. Meu luxo era ver minha família bem. Era saber que Carlos não passava necessidade. Mas as coisas começaram a mudar quando Carlos se formou e abriu a empresa dele. Ele veio me pedir dinheiro para investir no negócio. Disse que era uma oportunidade única, que ia dar muito certo. Vendi o terreno maior que eu tinha, o último pedaço de terra que meu pai tinha me deixado. Era um lugar bonito, com vista para o rio, que valia uns 400 mil reais na época. Dei 300 mil para o Carlos começar a empresa dele. Ele prometeu que ia devolver assim que o negócio deslanchasse, que era só um empréstimo. Nunca vi a cor desse dinheiro de volta. A empresa cresceu, ele começou a ganhar bem, comprou o carro do ano, começou a andar com gente importante. Mas o dinheiro que peguei do suor de uma vida inteira, esse ele esqueceu que devia. Quando Carlos casou com a Fernanda em 2019, dei metade do que tinha guardado na poupança para eles comprarem a casa. Eram 150 mil reais, dinheiro que juntei centavo por centavo durante décadas. Pensei, é pro meu filho, pro futuro dele, pros netos que ainda vão vir. A casa que eles compraram era boa, num bairro legal com 3 quartos. Carlos me convenceu a deixar a casa no meu nome por enquanto.
Disse que era melhor por questões de imposto e que depois a gente transferia. Guardei os outros 150 mil na caderneta, sem contar para ninguém. Era minha reserva secreta, meu colchão de segurança. E ainda tinha as 2 casinhas que alugava, que me davam uns 2.500 por mês. Os primeiros sinais de que as coisas não iam bem começaram depois que Maria morreu. Foi em abril de 2020, bem no começo da pandemia. Ela teve um AVC fulminante enquanto arrumava a casa. Caiu na sala e, quando cheguei da rua, já não tinha mais jeito. Os médicos disseram que foi rápido, que ela não sofreu, mas eu sofri. Perdi meu chão, minha companheira de quase 50 anos. A casa ficou vazia demais, silenciosa demais. Foi quando Carlos insistiu para eu ir morar com ele e a Fernanda. Disse que eu não podia ficar sozinho, que precisava de família por perto, que a casa deles era grande e tinha espaço de sobra. Aceitei porque estava vulnerável, porque a solidão dói demais quando a gente perde quem ama. No começo, parecia bom. Eu pagava R$2.000 de ajuda todo mês, fazia questão de contribuir. Mas, além do dinheiro, eu fazia tudo na casa. Consertava a torneira, pintava a parede, trocava telha, limpava a calha. Cozinhava o almoço e a janta quase todo dia, porque Fernanda dizia que estava cansada. Limpava a casa nos fins de semana. Virei empregado sem salário, mas eu não ligava porque achava que estava ajudando, que estava sendo útil. Até que Carlos começou a beber mais, a chegar tarde em casa, a falar grosso comigo. Fernanda começou a fazer caras e bocas, a reclamar de tudo, e eu aos poucos fui percebendo que ali eu não era pai, não era família, era só uma fonte de renda e mão de obra. As coisas foram piorando aos poucos, mas eu tentava não ver, ou talvez não quisesse ver. Carlos bebia cada vez mais, sempre com aquela desculpa de que era estresse do trabalho. Chegava em casa às 9, 10 da noite, já tonto, falando grosso. Fernanda vivia reclamando de tudo. Da comida que eu fazia, da forma como eu arrumava a casa, até do jeito que eu respirava parecia incomodar. Teve um dia, uns 2 meses antes daquele fatídico ano novo, que ela disse na minha cara que eu comia demais, que gastava muita energia elétrica no meu quarto. Eu pagava R$2.000 por mês, fazia todos os serviços da casa, e ela reclamando de energia elétrica. Mas eu engolia seco, porque tinha medo da solidão, tinha medo de voltar para a casa vazia onde Maria não estava mais. Em novembro, Carlos pediu mais dinheiro emprestado. Disse que a empresa estava passando por uns apertos que precisava de um capital de giro. Pedi detalhes, quis entender melhor. Afinal de contas, eu já tinha investido R$450 mil na vida dele. Ele ficou nervoso, disse que eu não entendia nada de negócios, que era diferente da minha marcenarizinha. A forma como ele falou com desprezo doeu mais do que qualquer tapa na cara. Mas o pior foi que ele começou a insinuar que a casa onde eles moravam era mais dele do que minha, já que ele pagava as contas. Esqueceu que dei 150 mil para a compra, esqueceu de tudo que fiz. Neguei o empréstimo pela primeira vez na vida, neguei algo para o meu filho. Ele não falou comigo por 2 semanas. Em dezembro, Fernanda anunciou que estava grávida. Eu fiquei feliz, ia ser avô pela primeira vez. Pensei que aquilo ia melhorar as coisas, que um bebê ia trazer alegria para casa. Que inocência a minha. Logo na semana seguinte, Carlos voltou bêbado e disse que iam precisar do meu quarto para fazer o quartinho do bebê. Eu disse que não tinha problema, que podia dormir na salinha dos fundos, que era menor, mas dava. Ele riu, aquela risada debochada de quem bebeu demais, e disse que não ia ter ninguém dormindo na sala da casa dele. Senti um aperto no peito, mas ainda não imaginava o que estava por vir. A semana do Natal foi terrível. Fernanda mal falava comigo. Carlos bebia todo dia. No dia 26, ele chegou em casa completamente bêbado e começou a gritar que eu era um peso morto, que desde que Maria morreu eu não servia para mais nada. Disse que eu era velho, ultrapassado, que ficava atrapalhando a vida deles. Tentei conversar, pedir calma, mas ele estava fora de si. Fernanda não fez nada, só ficou assistindo da porta do quarto com aquela cara de quem estava aprovando tudo. Fui para o meu quarto e chorei que nem criança. Aos 72 anos,
chorando sozinho no quarto, porque o filho que criei com tanto amor me tratava feito lixo. Chegou o dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Eu tinha feito um almoço caprichado, pensando que talvez a data especial melhorasse o clima da casa. Fiz aquela macarronada que Carlos sempre gostou, com molho caseiro, carne moída bem temperadinha. Arrumei a mesa bonita, coloquei até uma toalha que Maria tinha bordado. Carlos e Fernanda almoçaram mal olhando para mim, comeram rápido e foram para o quarto. Ouvi eles conversando baixo, mas consegui escutar algumas palavras. Hoje mesmo, não aguento mais, tem que resolver isso. Meu coração disparou, mas tentei me acalmar. Lavei toda a louça, limpei a cozinha, fui para o meu quarto descansar um pouco. Devia ser umas 6 horas da tarde quando ouvi Carlos me chamar. A voz dele estava estranha, meio arrastada. Fui até a sala e ele estava sentado no sofá com uma garrafa de uísque pela metade na mesa. Os olhos dele estavam vermelhos, vidrados. Fernanda estava ao lado dele, com os braços cruzados e aquela expressão dura no rosto. Meu filho olhou para mim e disse: "Senta aí, pai. Preciso falar com você." Sentei na poltrona em frente, o coração batendo acelerado. Alguma coisa estava muito errada, eu podia sentir. Carlos tomou mais um gole do uísque direto da garrafa e começou: "Pai, isso aqui não tá dando certo. Você morando aqui não tá funcionando mais." Engoli seco e falei: "Filho, se é por causa do quarto, eu já disse que posso dormir na salinha dos fundos. Não tem problema nenhum." Ele deu aquela risada seca, sem alegria, e balançou a cabeça. "Não é só o quarto, pai. É tudo. Você tá velho demais. Não serve para mais nada, só dá despesa." Tentei me defender. "Mas, filho, eu pago R$ 2.000 por mês. Eu faço tudo na casa. Eu cozinho, eu limpo, eu conserto." Fernanda me cortou, falando pela primeira vez: "Seu Joaquim, o senhor não entende. A gente precisa de privacidade. Vamos ter um bebê. Não dá para ter um idoso morando com a gente." As palavras dela foram como facadas. Idoso. Falou como se eu fosse um traste, um móvel velho que não serve mais para nada. Carlos se levantou cambaleando um pouco e continuou: "A gente já decidiu, pai. Vamos te colocar num asilo. É melhor para todo mundo." Senti meu mundo desabar. Minhas pernas começaram a tremer. Falei com a voz embargada: "Asilo? Filho, eu não preciso de asilo. Eu tenho minha casa ainda, posso voltar para lá." "Aquela casa velha?" Carlos riu. "Pai, isso aí não tem condições de morar. Tá caindo aos pedaços. E outra, você não tem mais idade para morar sozinho." "Vai que te acontece alguma coisa?" Fernanda completou: "É pro seu bem, seu Joaquim. Asilo hoje em dia é bom, tem enfermeiro, tem outros idosos para fazer companhia. O senhor vai até gostar." Comecei a chorar. Não consegui segurar as lágrimas. Falei entre soluços: "Filho, pelo amor de Deus, eu criei você. Trabalhei a vida inteira por você. Vendi tudo que tinha para te dar estudo, para te dar futuro. E agora você quer me jogar no asilo?" Carlos se aproximou de mim, os olhos injetados, e gritou: "Pai, chega, eu não aguento mais. Você fica aí se fazendo de vítima, lembrando de tudo que fez. Mas e daí? Eu te paguei, não paguei? Estudei, me formei, tenho minha empresa. Você fez sua obrigação de pai e ponto." Cada palavra era uma paulada. Eu estava encolhido na poltrona, chorando, e meu filho ali em pé, gritando comigo. Ele continuou agora berrando: "E sabe de uma coisa? Você tá velho demais para ser útil. Só dá despesa. A Fernanda tá grávida. Eu preciso do seu quarto. Arruma suas coisas e sai da minha casa. Hoje." Levantei cambaleando. As pernas quase não me sustentavam. "Carlos, hoje é véspera de Ano Novo. Pelo menos deixa eu ficar até amanhã." "Não. Sai hoje. Agora." Ele apontou para o corredor. "Vai pro asilo. Asilo Municipal São José. Eles aceitam indigente." A palavra indigente me quebrou completamente. Caí de joelhos no chão, chorando desesperado. "Filho, não faz isso comigo, por favor. Eu não tenho para onde ir nessa hora. É Ano Novo." Fernanda bufou impaciente. "Carlos, resolve logo isso. Tá virando circo." Meu filho foi até o quarto e voltou com minha mala velha. Aquela mesma que eu usava quando viajava para fazer entregas de móveis há 20 anos.
Jogou no chão da sala e disse: "Arruma suas coisas, rápido." Fui para o meu quarto com as pernas bambas, o coração partido em 1000 pedaços. Olhei ao redor. Minhas roupas no guarda-roupa, a foto de Maria na cabeceira, meus poucos pertences. Comecei a colocar tudo na mala com as mãos tremendo tanto que mal conseguia dobrar as roupas. Chorava sem parar, lágrimas caindo em cima das camisas, molhando tudo. Peguei a foto de Maria, olhei para ela e sussurrei: "Amor, nosso filho está me expulsando. Me perdoa por ter falhado." Coloquei a foto enrolada numa camisa, com cuidado para não quebrar o vidro. Quando voltei para a sala com a mala, Carlos estava esperando com a carteira na mão. Ele tirou R$ 200 e jogou em cima da mesa de centro. Para passagem, Asilo Municipal São José, lá na Vila Industrial. Eles aceitam qualquer um. Olhei para o dinheiro, olhei para o meu filho e não reconheci mais o menino que criei. Aquele homem bêbado de olhos frios não era meu Carlos, ou talvez fosse, e eu que nunca tinha visto quem ele realmente era. Peguei o dinheiro com a mão tremendo e falei baixinho: "Carlos, você vai se arrepender disso." Ele riu debochado. "Duvido, velho. Agora sai logo. E não volta. Não quero mais ver sua cara." Peguei minha mala e saí daquela casa sem olhar para trás. Cada passo doía como se estivessem arrancando pedaços de mim. Era quase 7 da noite, véspera de Ano Novo, e eu estava sendo expulso pelo meu próprio filho. Na rua, o frio da noite bateu no meu rosto molhado de lágrimas. Olhei para o céu e pedi a Deus que me desse forças, porque naquele momento eu só queria deitar no chão e morrer. Peguei um ônibus até o centro da cidade. Estava lotado de gente feliz, toda arrumada para a festa de Réveillon. Famílias inteiras, rindo, conversando sobre a ceia, sobre os planos para o Ano Novo. E eu ali, um velho de 72 anos, com uma malinha velha no colo e o coração despedaçado. Desci na rodoviária, eram quase 9 horas da noite. O movimento era pouco. A maioria das pessoas já tinha viajado ou estava em casa se preparando para a virada. Fui até o guichê perguntar sobre o tal asilo que Carlos tinha falado. A moça do balcão me olhou com pena e disse que não sabia de nenhum asilo São José na Vila Industrial, que eu devia estar confundindo o endereço. Foi nessa hora que caiu a ficha de verdade. Carlos tinha me enganado. Não existia asilo nenhum. Ele só queria me tirar de casa, me mandar para qualquer lugar, se livrar de mim. Senti as pernas fraquejarem de novo. A moça perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda, mas eu só consegui balançar a cabeça e sair dali. Sentei num banco da rodoviária, aqueles de madeira dura e desconfortável. Coloquei a mala ao lado e comecei a chorar de novo. Chorava tanto que não conseguia parar. As pessoas passavam por mim. Algumas olhavam com pena, outras desviavam o olhar rapidamente, como se miséria fosse contagiosa. A rodoviária foi ficando cada vez mais vazia. 9h30, 10 horas, 10h30. Eu continuava ali, sentado naquele banco, sem ter para onde ir. Pensei em voltar para minha casa antiga, mas Carlos tinha razão numa coisa. Estava mesmo meio abandonada. Fazia 3 anos que eu não morava lá direito, só ia de vez em quando para ver se estava tudo certo. Os inquilinos das casinhas que eu alugava tinham mudado há uns meses e eu ainda não tinha conseguido alugar de novo. Pensei em ligar para alguém, mas para quem? Meus irmãos já tinham morrido todos. Os amigos da época da marcenaria, a maioria já tinha partido também, e os que estavam vivos moravam longe ou mal tinham contato comigo. Me senti o homem mais sozinho do mundo naquela véspera de Ano Novo. 72 anos de vida, 46 anos dedicados a criar um filho, e ali estava eu, abandonado numa rodoviária como um cachorro velho que não serve mais. Foi quando percebi que talvez Carlos tivesse razão. Talvez eu realmente fosse inútil, um peso morto. Olhei para as minhas mãos calejadas, cheias de manchas de idade, tremendo de nervoso e de frio. Essas mãos que construíram móveis lindos, que criaram obras de arte em madeira, que trabalharam sem parar por décadas, agora não serviam mais para nada, segundo meu filho. Senti uma dor no peito tão forte que pensei que fosse morrer ali mesmo. E parte de mim até queria. Morrer seria mais fácil do que encarar aquela realidade.
Mas foi justamente nesse meu momento mais escuro, quando eu estava me afogando em desespero e pensamentos ruins, que aconteceu algo que mudou tudo. Algo que até hoje me faz acreditar que Deus existe e que Ele nunca abandona a gente, mesmo quando achamos que estamos completamente sozinhos. Eram quase 10:30 da noite quando uma moça se aproximou de mim. Eu estava com o rosto enterrado nas mãos, chorando baixinho, quando ouvi uma voz feminina suave e preocupada. Senhor, o senhor está bem? Precisa de ajuda? Levantei o rosto molhado de lágrimas e vi uma mulher de uns 35 anos bem vestida, com uma bolsa grande a tiracolo. Ela tinha cabelos cacheados presos num rabo de cavalo, olhos castanhos cheios de preocupação, e alguma coisa no jeito dela me fez sentir que podia confiar. Tentei limpar as lágrimas e falar que estava tudo bem, mas a voz saiu embargada. Eu tô bem, moça. Só cansado. Ela sentou no banco ao meu lado, sem pedir licença, como se fosse natural. O senhor não tá bem, não. Tá chorando. E sozinho numa rodoviária na véspera de Ano Novo. Aconteceu alguma coisa? E sei lá por quê, talvez porque eu estava no fundo do poço, talvez porque ela perguntou com tanta sinceridade, eu desabei. Contei tudo. Falei de Carlos, de como ele me expulsou de casa, das palavras cruéis que disse, do dinheiro que joguei para me mandar para o asilo que nem existe. Falei da mala velha, dos R$ 200, de como eu me sentia inútil e descartável. Chorei feito criança enquanto contava. E ela ficou ali me ouvindo, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ela estava com os olhos marejados também. Ficou em silêncio por uns segundos, me olhando de um jeito estranho, como se estivesse tentando ter certeza de alguma coisa. Então pegou o celular e fez uma ligação. Meu coração acelerou sem eu saber por quê. Ela falou no telefone com a voz emocionada. Pai, encontrei ele. Sim, tenho certeza. Tô olhando para ele agora. Eu franzi a testa, confuso. Quem ela estava chamando de pai? Não podia ser eu. Ela continuou falando no telefone, enquanto me olhava fixamente. Cabelo branco, bem branco. Cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Sotaque do interior paulista. Ele disse que é marceneiro aposentado de Piracicaba. Meu coração quase parou. Como ela sabia da minha cicatriz? Eu a tinha desde criança, quando caí de uma árvore. Era quase imperceptível. Ela desligou o telefone e se virou completamente para mim. As mãos dela estavam tremendo. O senhor é Joaquim Ferreira? Nascido em Piracicaba em 1951? Respondi devagar, assustado. Sou... Sim. Como a senhora sabe? As lágrimas dela começaram a cair. O senhor teve um caso com uma mulher chamada Rosa em 1988. Rosa de Souza. Ela era empregada doméstica. Senti o sangue gelar nas veias. Rosa. Aquele nome que eu tinha enterrado lá no fundo da memória por tanto tempo. Aquela moça de sorriso tímido e cabelo cacheado que trabalhou na minha casa por 6 meses em 1988, quando Carlos tinha 11 anos. Falei com a voz quase sumindo. Rosa. A Rosa do cabelo cacheado. Como você sabe dela? Ela pegou minha mão, apertou forte e disse as palavras que mudaram minha vida. Porque ela era minha mãe. Eu sou Helena, sua filha. O mundo girou. Senti que ia desmaiar. Filha? Eu tinha uma filha? Helena continuou falando rápido, como se precisasse soltar tudo antes que eu desaparecesse. Mamãe trabalhou na sua casa em 1988. Vocês tiveram um caso. Quando ela descobriu que estava grávida, sua esposa descobriu o caso. Dona Maria mandou ela embora. Ameaçou ela. Disse que se contasse para alguém que o bebê era seu, ia destruir a vida dela. Mamãe fugiu, foi para São Paulo, teve a minha escondida. Nunca contou para ninguém quem era meu pai. Eu cresci sem saber. As memórias começaram a voltar como uma enxurrada. Rosa, 1988. Eu e Maria estávamos passando por uma fase difícil no casamento. Brigávamos muito. Rosa era doce, me ouvia, me entendia. Aconteceu num momento de fraqueza, de solidão.
Foram só alguns encontros, nada sério. Ou pelo menos foi o que pensei na época. Quando Maria descobriu, houve um escândalo terrível. Rosa saiu de casa num dia e nunca mais voltou. Maria me fez prometer que aquilo nunca tinha acontecido, que a gente ia seguir em frente e esquecer. E foi o que fizemos. Ou tentamos. Helena limpou as lágrimas e continuou. Mamãe morreu ano passado, de câncer no pâncreas. Antes de morrer, ela me deu uma carta. Contou tudo. Seu nome completo: Joaquim Ferreira, marceneiro de Piracicaba. Descreveu o senhor, falou da cicatriz de onde o senhor morava. Passei os últimos 8 meses te procurando. Eu estava mudo, em choque total. Tinha uma filha de 35 anos, que eu nunca soube que existia. Fui na sua casa antiga, ela disse. Encontrei os inquilinos. Eles me disseram que o senhor morava com o filho. Fui na casa do Carlos, mas ele me mandou embora na porta. Disse que não conhecia nenhuma Helena e bateu a porta na minha cara. Continuei procurando. E hoje, vindo da casa da minha sogra, eu resolvi passar aqui na rodoviária para pegar um táxi e te vi. Reconheci o senhor na hora. A cicatriz, o jeito, tudo igual mamãe descreveu. Finalmente consegui falar. Helena, eu não sabia. Juro por Deus que não sabia que você existia. Ela sorriu entre as lágrimas. Eu sei, pai. A mamãe contou tudo na carta. Ela te descreveu como um homem bom, trabalhador, honesto. Disse que Dona Maria te ameaçou também. Disse que se você tentasse procurar, ia fazer um escândalo, ia destruir tudo. Mamãe te amou a vida inteira, sabe? Nunca se casou com mais ninguém. Dizia que teve um grande amor e que foi suficiente. Abracei Helena ali mesmo, no banco daquela rodoviária. Choramos juntos, pai e filha se encontrando pela primeira vez depois de 35 anos. Era a coisa mais surreal e mais bonita que já tinha me acontecido. No meu momento mais escuro, quando achava que tinha perdido tudo, Deus me deu uma filha. Quando nos separamos, ela segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: Pai, o senhor não vai para asilo nenhum. Vem comigo para casa. Meu marido já sabe de tudo, ele está esperando a gente. Vai passar o ano novo com a gente, com sua família. Foi aí que ela me contou quem era. Helena não era uma moça pobre que mal tinha onde cair morta, como eu poderia imaginar de uma filha de empregada doméstica que cresceu sem pai. Não. Helena era delegada federal. Trabalhava com crimes financeiros, investigação de corrupção, coisas sérias. O marido dela, Rodrigo, era promotor de justiça. Eles tinham 3 filhos, meus netos, que eu não sabia que existiam. A mamãe me deu uma educação incrível, Helena explicou enquanto me ajudava a levantar. Trabalhou como empregada a vida toda, mas me colocou em escola pública boa. Me incentivou a estudar. Passei em concurso para a Polícia Federal aos 23 anos. Conheci o Rodrigo num curso, casamos, construímos nossa vida e agora encontrei o senhor. Saímos daquela rodoviária, ela carregando minha malinha velha, eu ainda em choque tentando processar tudo. Entramos no carro dela, um sedã bonito, e ela dirigiu por uns 20 minutos até chegar num bairro nobre de Piracicaba que eu conhecia só de passar na frente. A casa dela era linda, grande, com jardim na frente e iluminação linda. Quando entramos, tinha gente para todo lado. Família, esse é meu pai, Helena anunciou com orgulho. Joaquim Ferreira, acabei de encontrar ele. Todo mundo parou o que estava fazendo e vieram me cumprimentar. O marido dela, Rodrigo, um homem alto de uns 40 anos, me abraçou forte. Sogro, bem-vindo. A Helena está procurando o senhor faz meses. Que alegria finalmente conhecer. Os filhos dela, meus netos, vieram correndo. Miguel, de 10 anos, Laura, de 8, e a pequena Sofia, de 5. Vovô! Eles gritaram e me abraçaram como se me conhecessem a vida inteira. Helena tinha mostrado fotos minhas para eles, preparado eles para quando me encontrasse. Tinha também a mãe de Rodrigo, 2 irmãos dele com as famílias, uns primos. Devia ter umas 20 pessoas naquela casa, todos me recebendo com tanto carinho que eu não conseguia parar de chorar. A mesa estava posta para a ceia de Ano Novo. Peru, tender, farofa, arroz, saladas,
sobremesas. Tudo lindo, farto, cheiroso. Helena me levou para o quarto de hóspedes. Pai, esse é seu quarto agora. Fica à vontade. Toma um banho, descansa, depois desce para a ceia. Tá em casa. Tomei o banho mais longo da minha vida, chorando debaixo do chuveiro. Lágrimas de dor se misturavam com lágrimas de alegria. Há 2 horas atrás eu estava no fundo do poço e agora estava ali, numa casa linda, com uma filha maravilhosa que me recebeu de braços abertos. A ceia foi a mais bonita que já participei. Helena fez um brinde. Ao meu pai, que a vida nos separou, mas o destino reuniu. Ao homem que minha mãe amou a vida inteira. Bem-vindo à família, pai. Quando a meia-noite chegou, estávamos todos no jardim vendo os fogos. Abracei meus 3 netos, beijei minha filha, cumprimentei meu genro. Pela primeira vez em 3 anos, desde que Maria morreu, me senti completo de novo. Foi então que resolvi ligar para o Carlos. Eram 10 minutos depois da meia-noite. Minha mão tremia quando disquei o número. Ele atendeu na 3ª chamada, a voz meio enrolada. Pai, onde o senhor tá? O asilo tá fechado, eu liguei lá. Respirei fundo. Carlos, feliz ano novo. Feliz ano novo nada, pai. Cadê o senhor? Onde tá? Na casa da sua irmã. Silêncio. Depois, que irmã, pai? O senhor tá ficando doido? Helena, a filha que você nunca soube que existia. A filha que nasceu do meu caso com Rosa em 1988. Outro silêncio, mais longo. Continuei. Ela é delegada federal, Carlos. Me encontrou na rodoviária por acaso. Me trouxe para casa dela. Tô aqui com minha família de verdade passando o ano novo. Helena pegou o telefone da minha mão, se apresentou. Carlos, sou Helena Ferreira Costa, delegada federal. Prazer. Soube que você expulsou nosso pai de casa. Que charme. Deu para ouvir Carlos gaguejando do outro lado da linha. Helena continuou, a voz agora fria e profissional. Sabe, Carlos, é interessante. Trabalho com crimes financeiros e, quando fui procurar nosso pai na sua casa, fiquei curiosa. Joguei seu nome no sistema. Você sabia que tem uma empresa fantasma registrada no Paraguai? E que tem movimentações estranhas de 2 milhões de reais não declarados? Silêncio mortal do outro lado. Já tinha uma investigação preliminar aberta sobre você, Helena disse calmamente. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, mas era baixa prioridade. Agora virou prioridade máxima. Obrigada por me dar motivação pessoal. Carlos começou a gaguejar, tentando se explicar, mas Helena desligou na cara dele. Ela se virou para mim. Pai, não se preocupa, vou cuidar de tudo. Nos dias seguintes descobri coisas que nunca imaginei. A casa onde Carlos morava ainda estava no meu nome. Quando dei o dinheiro para ele comprar, ele convenceu Maria a deixar no meu nome, por enquanto por questões de imposto. Nunca tinha transferido, ou seja, juridicamente a casa era minha. E aqueles 150 mil reais que guardei secreto na poupança? Fui ao banco e descobri que com juros e correção tinha virado 293 mil reais. Quase 300 mil que Carlos não sabia que existiam. Helena também descobriu que eu tinha direito a uma aposentadoria maior do que recebia, que tinha contribuição extra não computada dos anos que trabalhei por conta própria. Ela me ajudou a acertar tudo e minha aposentadoria aumentou em 40%. 2 dias depois do ano novo, Carlos apareceu na casa de Helena. Tocou a campainha chorando, pedindo para falar comigo. Rodrigo, meu genro, atendeu primeiro. Seu Carlos, ele disse formalmente. Sou Rodrigo Costa, promotor de justiça. Antes de falar com seu pai, precisa saber que se falar grosso ou desrespeitar, eu pessoalmente vou garantir que a investigação contra você seja conduzida com todo o rigor da lei. Carlos entrou cabisbaixo. Quando me viu, caiu de joelhos. Pai, me perdoa, eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. Volta para casa, por favor. Olhei para o meu filho de 46 anos chorando no chão e senti pena. Mas não o tipo de pena que me faria voltar. Senti pena de quem se tornou tão pequeno, tão mesquinho, que expulsou o próprio pai numa véspera de ano novo. Falei calmamente. Carlos, você me deu 200 reais para eu ir pro asilo. Me chamou de inútil, de peso morto.
Disse que eu era velho demais para servir para alguma coisa. Helena me deu um lar, me deu amor, me deu dignidade. Eu vou ficar com ela. Mas, pai, eu sou seu filho. Eu te criei. Eu... Cortei ele. Você não me criou, Carlos. Eu que criei você. Durante 46 anos. E você me descartou numa única noite. Helena entrou na sala nesse momento. Carlos, sobre a investigação. Os auditores federais vão na sua empresa semana que vem. Sugiro contratar um bom advogado. Aí sobre a casa onde você mora, tá no nome do nosso pai. Ele decidiu que quer de volta. O rosto de Carlos ficou branco. A casa? Mas eu moro lá. A Fernanda tá grávida. Problema seu, Helena disse sem emoção. Você tem 60 dias para desocupar. Papai vai alugar para ter uma renda extra. Carlos me olhou desesperado. Pai, pelo amor de Deus. Ergui a mão pedindo silêncio. Carlos, durante sua vida inteira te dei tudo. Dinheiro, casa, educação, amor. E quando precisei de você, você me jogou fora. Agora vai aprender que ações têm consequências. Você tem 2 meses para sair da minha casa. E sobre o dinheiro que te emprestei ao longo dos anos, os 300 mil da empresa, os 150 mil da casa, quero de volta, com juros. Eu não tenho esse dinheiro todo, ele gritou. Helena sorriu friamente. Então vai ter que se virar, talvez vendendo alguma coisa. Ou talvez trabalhando muito, como nosso pai trabalhou a vida inteira para te sustentar. Carlos saiu daquela casa destruído. Uma semana depois, a Receita Federal fez uma blitz na empresa dele. Encontraram irregularidades graves. 2 meses depois, ele foi preso por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A sentença foi de 5 anos em regime semiaberto. Fernanda teve o bebê em maio, uma menina. Ela me procurou no hospital, chorando, pedindo ajuda. Eu fui e olhei para minha neta, porque por mais que Carlos tenha me decepcionado, a criança era inocente. E disse, vou ajudar. Não por você, não pelo Carlos, pela criança que não tem culpa de nada. Passei a dar 3 mil reais por mês para Fernanda, para ajudar com o bebê. Não era obrigação minha, mas era o certo a fazer. Hoje, 1 ano e 2 meses depois daquela véspera de ano novo que mudou minha vida, eu tenho 73 anos e finalmente entendo o que significa ter paz. Não aquela paz falsa de quem se conforma com a ingratidão, mas a paz verdadeira de quem encontrou seu lugar no mundo. Passei a vida inteira achando que família era quem você cria, quem você sustenta, quem leva seu sangue e seu sobrenome. Aprendi da forma mais dolorida possível que família é quem te acolhe quando você mais precisa, quem te enxerga como ser humano e não como ferramenta de uso. Muitas vezes me pego pensando naquela noite. Carlos bêbado gritando que eu era velho demais para ser útil, jogando 200 reais na mesa como se eu fosse um mendigo. Fernanda olhando com desprezo, sem mover um músculo para me defender. A mala velha que carreguei com as mãos tremendo, cada passo para fora daquela casa rasgando um pedaço do meu coração. O banco frio da rodoviária onde sentei sem ter para onde ir, chorando feito criança abandonada. Eram 10h20 da noite quando Helena apareceu. 10h20 da noite de um 31 de dezembro, quando Deus resolveu me mostrar que não tinha me esquecido. Tem gente que diz que não existe milagre, que tudo é coincidência. Eu discordo. Helena passar naquela rodoviária, exatamente naquele momento, depois de me procurar por 8 meses, me reconhecer sentado naquele banco no meio de tanta gente, isso não foi coincidência. Foi Deus arrumando as coisas do jeito dele, no tempo dele. Perdi um filho naquela noite, mas ganhei uma filha. E que filha? Uma mulher forte, inteligente e bem-sucedida, que me recebeu de braços abertos sem me conhecer, só porque o coração dela reconheceu que eu era o pai que ela procurava. Rosa. Penso nela também. Aquela moça doce de cabelo cacheado que trabalhou lá em casa por 6 meses em 1988. Eu estava errado. Maria estava errada. Tudo estava errado naquela época. Mas Rosa criou Helena sozinha. Trabalhou como empregada a vida inteira para dar educação boa para a filha. E conseguiu. Criou uma delegada federal, uma mulher íntegra e forte. Gostaria de poder pedir perdão a Rosa.
agradecer por ter cuidado tão bem da nossa filha. Mas ela já partiu, levando consigo o amor que guardou por mim a vida toda, segundo Helena me contou. É uma dívida que vou carregar até o fim dos meus dias. Moro com Helena, Rodrigo e meus 3 netos há 1 ano e 1 mês. Tenho um quarto lindo no andar de cima, com banheiro próprio, sacada com vista para o jardim. De manhã acordo com o barulho das crianças se arrumando para a escola. Miguel, o mais velho, sempre bate na minha porta. Vovô, já acordou? Vem tomar café. A Laura gosta que eu penteie o cabelo dela antes da escola. Diz que só eu sei fazer o rabo de cavalo do jeito que ela gosta. E a pequena Sofia, de 5 anos, inventou que todo dia antes de sair eu tenho que dar 3 beijinhos na testa dela para dar sorte. São rituais simples, pequenos, mas que preenchem meu coração de um jeito que eu não sentia há anos. Helena insiste que eu não preciso pagar nada, que a casa é minha também, mas eu faço questão de contribuir. Pago 2.500 por mês, ajudo com as despesas, e ela aceita só para não ferir meu orgulho. Descobri que ainda sou útil, mesmo com 73 anos, e as mãos que tremem um pouco. Conserto coisas pela casa, cuido do jardim, faço pequenos móveis de madeira para os netos. Semana passada terminei uma casinha de boneca para Sofia, toda feita em madeira de lei, com janelinhas que abrem e fecham. Os olhos dela brilharam de um jeito que me fez lembrar por que escolhi ser marceneiro. Rodrigo, meu genro, me trata com um respeito que Carlos nunca teve. Me chama de sogro com carinho, pede minha opinião sobre as coisas, senta comigo no fim de semana para tomar um café e conversar sobre futebol, política, vida. É o filho que Carlos poderia ter sido se tivesse escolhido a gratidão ao invés da ganância. A mãe de Rodrigo, Dona Beatriz, uma senhora de 70 anos viúva também, virou minha amiga. A gente toma chá juntos nas tardes de quinta-feira e fala sobre os velhos tempos, sobre como era a vida antigamente. A casa que Carlos morava, que estava no meu nome, eu retomei. Demos os 60 dias que a lei exige e eles tiveram que sair. Aluguei para uma família jovem, gente boa, que paga 3.500 por mês em dia. Junto com o aluguel das outras 2 casinhas, tenho uma renda de uns R$ 6.000 mensais além da aposentadoria. Não é fortuna, mas é digno. E sabe o que mais me deixa em paz? É que consegui isso com meu próprio trabalho, com meu próprio suor. Não pedi favor, não dependo de filho ingrato. O dinheiro que tinha guardado na poupança, os 293 mil, continua lá. É minha reserva de emergência, minha garantia de que nunca mais vou depender de ninguém. Helena sabe que existe, mas nunca tocou no assunto de herança ou coisa parecida. Ela não precisa, tem a vida ganha, construiu o patrimônio dela com o trabalho dela. É assim que tem que ser. Sobre Carlos, é complicado falar dele. Ele cumpriu 8 meses de cadeia em regime semiaberto e saiu tem 3 meses por bom comportamento. A pena foi drasticamente reduzida, porque ele fez acordo com a Receita, pagou os impostos atrasados com multa, devolveu o dinheiro sonegado e teve benefícios pela colaboração. Hoje trabalha como funcionário numa empresa de logística, ganha salário normal, mora num apartamento pequeno alugado com a Fernanda e minha neta Júlia, que está com 10 meses agora. Ele me ligou semana passada, pela 10ª vez, desde que saiu da cadeia. Sempre o mesmo roteiro. Pede desculpas, diz que estava errado e implora perdão. Eu atendo, ouço, mas não esqueço. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Ajudo com a Júlia porque ela é inocente. Deposito os 3.000 por mês religiosamente na conta da Fernanda. Mas reconstruir a relação com Carlos, isso vai levar tempo. Muito tempo. Talvez nunca mais seja como antes. E tudo bem. Algumas pontes queimadas não têm conserto. Helena emoldurou o bilhete de R$ 200 que Carlos me deu naquela noite. Tá pendurado na parede do meu quarto, numa moldura bonita de madeira que eu mesmo fiz. Embaixo, ela mandou gravar numa plaquinha dourada o preço que meu irmão pagou para perder um pai, 31/12/2023. Todo dia quando acordo, olho para aquele bilhete. Não é para guardar rancor, é para lembrar do meu valor. Para lembrar que não sou descartável, que não sou inútil, que valho muito mais do que R$ 200.
e tem uma tradição que criei. Todo dia 31 de dezembro, às 9 horas da noite, eu volto naquela rodoviária. Helena vai comigo. Os netos também, quando não tem compromisso. A gente leva marmitas, cobertores, roupas quentes. Distribuímos para os moradores de rua, para os que estão ali perdidos e sozinhos como eu estive. Sento naquele mesmo banco onde chorei, onde encontrei Helena, e agradeço. Agradeço por ter caído tão fundo que só podia subir. Agradeço por Deus ter colocado minha filha no meu caminho. Agradeço por ter descoberto que família não é sobrenome, é escolha. No ano novo passado, tinha um senhor de uns 60 anos, sentado ali, chorando, com uma malinha igual à que eu tinha. História parecida com a minha, filho que expulsou de casa. Sentei do lado dele, ofereci comida, ofereci abrigo temporário. Helena ligou para a assistência social, conseguimos vaga num abrigo digno para ele. Depois ajudamos ele a acertar as coisas com a Previdência. Descobrimos que tinha dinheiro esquecido em banco antigo. Hoje ele está bem, mora num quartinho alugado, tem sua dignidade de volta. E sabe como ele me agradece? Me chama de anjo. Eu rio e digo que anjo nada, que só tô passando para frente o bem que recebi. Aprendi que a vida tem dessas ironias. O filho que criei por 46 anos me descartou numa noite. A filha que não conhecia por 35 anos me acolheu em 5 minutos. Trabalhei a vida inteira achando que estava construindo legado para o Carlos, que ele ia valorizar o sacrifício, reconhecer o esforço. Mas o verdadeiro legado eu deixei sem saber, em Helena, que cresceu ouvindo a mãe falar bem de mim, que me procurou incansavelmente, que me deu a família que eu sempre quis ter. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Não sei. Provavelmente erraria de novo, porque era jovem, tolo, achava que esconder problemas resolvia as coisas. Mas não posso mudar o passado. Posso só viver o presente da melhor forma possível e construir um futuro melhor. E é isso que faço todo dia. Acordo, agradeço por ter uma cama quentinha, um teto sobre a cabeça, netos que me abraçam, uma filha que me ama. As pessoas me perguntam se sinto raiva de Carlos. A resposta honesta é: às vezes sim. Tem dias que lembro das palavras dele. Velho demais para ser útil. Só dá despesa. E sinto uma pontada de mágoa. Mas aí olho para os meus netos brincando no jardim, ouço Helena me chamando para jantar, sinto o abraço do Rodrigo me desejando boa noite, e a raiva passa. Porque percebi uma coisa: ficar com raiva é deixar Carlos continuar me machucando. E ele não merece esse poder sobre mim. Minha vida aos 73 anos é simples, mas é plena. Acordo cedo, tomo café com a família, levo os netos para a escola quando Helena e Rodrigo não podem. Passo as manhãs mexendo na marcenaria pequena que montei na garagem. Rodrigo insistiu. Disse que eu precisava ter meu cantinho. Faço peças pequenas, consertos, às vezes aceito encomendas de vizinhos. Não é pelo dinheiro, é pela satisfação de ver a madeira virar algo bonito nas minhas mãos. À tarde, leio jornal, assisto TV, conversa com Dona Beatriz tomando chá. Quando os netos voltam da escola, ajudo com lição de casa, matemática com o Miguel, português com a Laura. À noite jantamos todos juntos, uma tradição que Helena faz questão de manter. Depois do jantar, às vezes jogamos baralho, às vezes vemos filme, às vezes só conversamos. São momentos simples que valem mais do que todo o ouro do mundo. Aos finais de semana, tem churrasco, tem passeio no parque, tem visita de amigos. Conheci os colegas de trabalho de Helena e Rodrigo, virei amigo de vários. Tem um juiz aposentado, seu Mário, que joga dominó comigo todo sábado de tarde. Tem a Dona Cláudia, que era promotora, e agora dá aula na faculdade, que me ensinou a usar direito o celular. Construí uma rede de amizades na terceira idade que eu não tinha antes. E sabe o que descobri? Que 73 anos não é velho demais para nada. Não sou velho demais para ser útil. Não sou velho demais para ser amado. Não sou velho demais para recomeçar. A idade que está na certidão de nascimento não define o valor de ninguém.
O que define é o caráter, a dignidade, a forma como a gente trata as pessoas. Carlos me chamou de velho inútil aos 72. Helena me chamou de pai aos 72. Mesma idade, valores completamente diferentes. Se tem uma lição que quero deixar para quem está me ouvindo é essa. Nunca, jamais meça seu valor pela forma como pessoas ingratas te tratam. Você não é descartável. Você não é inútil. Você não é peso morto. Se as pessoas ao seu redor não enxergam seu valor, o problema não é você, é a cegueira delas. E quando você achar que chegou no fundo do poço, quando achar que não tem mais saída, lembre que foi exatamente ali, sentado numa rodoviária vazia, chorando sozinho, que encontrei minha salvação. Deus nunca abandona a gente. Às vezes ele demora, às vezes o caminho é dolorido, mas ele sempre aparece. Apareceu para mim em forma de uma filha que eu não sabia que existia, que me procurou por 8 meses, que me deu uma família de verdade. Hoje olho para trás e vejo que precisei perder tudo para ganhar o que realmente importa. Obrigado por me ouvir até aqui, por ter ficado comigo nessa jornada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. Quem assistiu até o final, comenta aí embaixo a palavra recomeço. Porque é isso que minha história representa. A prova de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem 2 que você vai gostar muito. São histórias de superação, de dignidade recuperada. De gente que não desistiu quando tudo parecia perdido. Um abraço forte desse velho aqui que não é mais tão velho assim, que tem uma família linda, 3 netos maravilhosos e uma filha que é minha maior bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês e lembrem-se, família é quem te acolhe, não quem te descarta. Até a próxima história.